tema é muito profundo e há uma carência nas nossas igrejas de lidar com esses temas e na profundidade. Só que, infelizmente, eu não vou culpar ninguém, não quero culpar ninguém, mas, infelizmente, eu vejo cada vez mais a igreja ficar fragilizada, mas não só fragilizada, mas também aquém, né? Muito aquém das suas capacitações. E aí eu me pergunto que geração de cristãos nós teremos nesses últimos dias, né? Quais são os cristãos que nós teremos nesses últimos dias? Ontem nós falávamos nós fechamos a nossa resenha falando justamente de comunhão, né? A gente voltou nesse aspecto e hoje vamos falar sobre ambiências divinas ou diabólicas na igreja. A gente acha talvez que esteja criando, muita igreja está achando que está criando ambiência divina, mas na verdade vou mostrar para vocês que biblicamente e empiricamente muitas igrejas estão gerando ambiências diabólicas, espirituais ruins dentro da igreja, e por isso que a igreja não consegue avivar. Por isso que a igreja não consegue, de certa forma, performar conforme a palavra de Deus diz. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Ontem, fechando aqui, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis o que quiseres, vos será feito. Nós vimos ontem que a questão da comunhão, né, voltando um pouco aqui para que as pessoas entendam, a gente falou da questão de comunhão inconsciente coletivo. Citei muito Jung aqui, falei sobre a sombra, a questão de Cristo nos iluminar. Veja a resenha de ontem para você poder entender melhor. Eu não vou voltar à resenha de ontem, que já tem lá 1 hora de resenha. Jesus prometeu que se nós estivéssemos nele, ele em nós, mas aí nós falamos o quê? É uma sombra. Nós temos, sim, dentro de nós uma sombra. Essa sombra, ela pertence a nós, ela pertence à nossa maneira de ser, ela pertence ao nosso jeito de ser. Como é que eu acabo com essa sombra? Cristo sendo a luz para nós. Tiago chama Deus de Pai das luzes, Cristo se chama de luz do mundo, e ele diz que nós também temos luz para resplandecer. Agora, para nós resplandecermos as nossas luzes, é importante que nós tenhamos a capacidade de deixar Cristo nos iluminar. Porque, infelizmente, a maioria de nós acha que simplesmente ter uma vida religiosa, que isso nos ilumina. Não, a iluminação ela é interna, ela é interior, é uma iluminação de dentro para fora. A gente, como cristão, como evangélico, a gente acha que algo de fora vai nos iluminar. Isso não é uma realidade, isso não é verdade. A iluminação ela começa por dentro de nós. E é Cristo quem nos ilumina. No budismo, o budista ele procura a iluminação através do ashram, que é o seu estado de meditação, o seu estado de autopurificação, o seu estado de pureza, seu estado de autoconsciência, consciência iluminada, aquela coisa toda. No cristianismo, quem nos ilumina é Cristo, quem nos ilumina é a luz de Cristo. Agora, para a luz de Cristo nos iluminar, nós precisamos permitir que ela nos ilumine, nós precisamos permitir que ela faça esse trabalho de iluminação. E o problema é que para Cristo nos iluminar, nós temos que sair das trevas. É como se rosto, uma parte do rosto está para a luz, outra. A gente precisa deixar que Cristo venha sobre nós. Quais são por que nós falamos dessa questão da comunhão? Nós vamos ver aqui uma coisa importante. Eu quero passar o slide para você entender o que uma comunhão faz. A gente falou ontem da ceia, falamos do Espírito Santo, ou seja, foi bem profunda a resenha de ontem, eu não vou repetir, mas você precisa compreender qual é o processo de comunhão exato que a igreja não vive, ou que nós não vivemos enquanto humanidade. Falei da questão da cooperação, somos extremamente competitivos, e pessoas competitivas têm dificuldade em cooperar e colaborar. Pessoas competitivas, elas sempre querem ganhar alguma coisa, que elas estão... o crente Mutley. Quem lembra da corrida maluca, né, aquele Asis, né, que tinha o Mutley? Mutley, faça alguma coisa, medalha. É o crente Mutley. O crente Mutley, ele só coopera se der medalha para ele. Eu só vou cooperar na minha igreja se o pastor me elogiar. Eu só vou cooperar se alguém bater palma para mim. Eu só vou fazer alguma coisa na minha casa se alguém me der um presente. Eu só dou presente depois que alguém me der. Eu só faço alguma... É o crente Mutley. Medalha. Sabe, o cara, Mutley, faça alguma coisa. O avião tá caindo lá, o Barão Vermelho, né? O Barão Vermelho tá caindo e o Mutley quer medalha.
Acho que isso quer dizer que você quer outra medalha. Esqueça! Eu não tenho mais medalhas. Então, o que acontece, gente? Nós somos assim, somos extremamente competitivos. E na competitividade, a gente esquece que, infelizmente, a competitividade, ela traz desgaste, ela traz inimizade, ela traz porfia, ela traz inveja, ciúme, obras da carne. As obras da carne se manifestam extremamente nos processos de disputa. E na cooperação, não. E aí nós vamos ver o seguinte, quais são os exemplos de comunhão, para bem e para mal? Babel. A Torre de Babel só foi possível porque um povo se uniu, falavam a mesma língua. Entenda isso, falavam a mesma língua. Ok? Babel só foi possível porque falava a mesma língua. E o próprio Deus teve que tirar a comunhão deles. O próprio Deus, eia, desçamos e vejamos o que eu está fazendo. Não é bom o que eu está fazendo. Eia, desçamos e confundamos a sua língua, porque não há, eles não têm limites. Então você vê Babel como um ponto de comunhão para coisas ruins, um ponto de convergência para algo diabólico. Mas também vemos deserto, Canaã e Jericó. No deserto você vai ver o quê? Pessoas se unindo para ir contra Moisés, Abirão, Datã e Corá. Você vê o quê? Você vê dos dois lados a questão da comunhão, a koinonia, e eu vou falar sobre isso, e egrégora. São duas coisas diferentes, parecem iguais, mas não são iguais. E aí você vai entender que no deserto teve deserto, o povo rachado, e é tão interessante que quando não há unidade, quando o projeto é de Deus, e não há unidade, Deus mata o desunido para manter os unidos. E aqueles que não entendem que a desunião quebra o projeto de Deus, vai ter que sair do projeto de Deus. Uau! Repito, se Deus tem um projeto de unidade, algumas coisas você vai conseguir sozinho, falei isso ontem. Algumas coisas você vai conseguir sozinho, outras coisas você não conseguirá sozinho nunca. Com eco. Nunca! Há coisas que você conseguirá com a força do seu braço, com a sua maneira de ser, com o seu jeito. Outras coisas você será obrigado por Deus, ou então não conseguirá nunca. Então vamos entender, no deserto, o projeto de Deus era que o povo se unisse para chegar em Canaã, mas alguns, infelizmente, alguns não entenderam isso e quiseram tacar fogo no parquinho. Só que antes de você tacar fogo no parquinho, Deus manda fogo do céu e mata.